1. Hoje eu quero falar com você sobre 3 colunas indispensáveis para a família. 3 colunas indispensáveis. Vamos lá, 2 Timóteo, é o livro, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 5. Diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Para por aqui, olha para cá. Aqui Paulo está dizendo que ele ora por Timóteo noite e dia, né, pessoal? Que bom a gente receber orações de alguém noite e dia. Ele diz aqui que ora por Timóteo noite e dia. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vamos ler só o versículo 5 mais uma vez? Presta atenção no que Paulo está escrevendo para Timóteo. Vamos ler com sentimento. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então para por aí, olha para cá, preste atenção. Paulo aqui está dizendo, irmãos, que ele sentia uma alegria, um gozo muito grande, quando ele se lembrava de Timóteo e orava por Timóteo. E um dos motivos que Paulo sentia essa alegria, qual era? Preste atenção. Porque ele se lembrava da fé que havia em Timóteo. Então você veja que Paulo, ele destaca em Timóteo o quê? Uma credencial importantíssima que ele destaca em Timóteo, qual era? A fé que havia nele. Geralmente, nós valorizamos as pessoas pelo que elas têm, de material, de posição, de coisas temporais aqui nessa terra, mas que podem nos trazer algum benefício. Você veja que Paulo valorizava em Timóteo e destacou em Timóteo o quê? A fé que ele tinha em Deus. E aí Paulo fala uma coisa interessante sobre essa fé que Timóteo tinha. Ele diz assim, ó, que habitou primeiramente na tua avó Lóide, ou seja, a avó de Timóteo era uma mulher de fé, e também habitou na tua mãe Eunice, ou seja, a avó era uma mulher de Deus, e ela doutrinou a filha também na fé em Deus, Eunice, e a Eunice pega e passa essa fé para quem? Para Timóteo. Você está ligado aqui comigo ou está pensando em outra coisa? Ele passa para Timóteo. Ó, Lóide, Eunice e Timóteo. Ou seja, Timóteo, ele recebeu esse legado, vindo da avó e vindo da mãe. Preste atenção no que eu quero te passar. A primeira coluna que é indispensável na tua casa é a coluna da fé.
Irmãos, se todo mundo lá perder a fé, que você seja a única pessoa que continue mantendo a sua fé em Deus. Mas não perca, porque a fé é uma coluna que sustenta a família, que sustenta as pessoas. Você veja que a fé que Lloyd tinha, ela pegou e transmitiu para a filha dela, Eunice. E a fé que Eunice tinha, ela pega e transmite para Timóteo, seu filho. Então vai sendo passado de um para o outro. Mas já pensou se Timóteo não tivesse referências de pessoas de fé em Deus na sua casa? A avó é uma pessoa incrédula, a mãe muito mais. Qual seria o legado, a herança que Timóteo iria receber? Qual seria o resultado da vida de Timóteo? Em que ele ia se encaixar em relação à sua vida com Deus? Então, se todo mundo perder a fé na sua casa, que seja você a última pessoa, mas continue vivendo pela fé. Continue mantendo a sua fé em Deus. A palavra dele diz: o meu justo viverá da fé. Se de repente o teu marido, que foi um homem de fé, esfriar e perder a fé, continue você, mulher, mantendo a fé. Se de repente a tua esposa, que já foi uma mulher de oração e de fé, perder a fé, a estrutura espiritual, continue você, marido, na fé em Deus. Teus filhos, teus pais, teus irmãos perderem a fé, desanimarem, a chama do Espírito apagar, continue você com a fé firme em Deus. Porque essa é uma coluna que ela não pode deixar de existir dentro de uma casa. A gente tem falado essas 2 semanas sobre coluna. Então continue com fé em Deus. Porque essa fé que Lloyd e que Eunice tinha, fizeram toda a diferença na vida de Timóteo. E era aquilo que agradava Paulo e alegrava ele, quando ele se lembrava de Timóteo. Eu tenho certeza que por causa dessa fé que Timóteo tem, isso vai mantê-lo de pé sempre na sua jornada. Porque Paulo, irmãos, escute bem isso. Paulo sabia como era difícil a jornada com Cristo. Paulo era experimentado nos sofrimentos, nas dores. A Bíblia fala que Paulo era experimentado nas agonias. Então Paulo sabia que Timóteo ia passar por muitos caminhos que ele já passou. Ele sabia que o indispensável para Timóteo era uma fé viva em Deus. E a mesma coisa eu falo para você. Se você não perder a fé em Deus, você pode perder muita coisa, mas se você não perder a fé em Deus, você está bem. Quando você perde dinheiro, você perde dinheiro. Quando você perde um carro, você perde um carro. Se por ocasião de uma enfermidade ou alguma outra coisa você perder a perna ou algum membro do corpo, você perdeu a perna. Mas quando você perde a fé, você perde tudo. Exatamente. Porque você desaba, se fica arruinado. Porque é a fé que te mantém de pé. Então é a primeira coluna que não pode deixar de existir na sua casa. Se hoje você olha para a sua família e vê todo mundo sem fé, é murmuração, é descrença, é idolatria, é incredulidade, é medo, é depressão. Seja você aquela pessoa que vai continuar mantendo sua fé firme em Deus. Seja a pessoa que mantém essa coluna de pé. Em nome de Jesus. Segunda coluna que você precisa manter de pé. Lucas 9. 3 colunas que eu vou te dar hoje apenas. Lucas capítulo 9. Abra aí. Segunda coluna que tem que continuar de pé na tua casa. Terceiro livro do Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Qual é a primeira coluna de hoje? Fé. Você tem fé em Deus? Quem aqui tem fé em Deus? Agora é uma fé natural ou é uma fé espiritual?
Qual é a diferença, pastor? Fé natural é aquela fé que você diz que tem, mas quando ela é colocada à prova, você não tem. É aquela fé temporal, que passa. Só basta o inimigo fazer careta para você, e você esfria, murcha. A fé espiritual é aquela fé que realmente, irmãos, não importa a tempestade, não importa as ondas, o fogo, o deserto, você simplesmente continua acreditando. A confiança em Deus não se esgota quando você tem uma fé espiritual. Agora vamos lá, segunda coluna, que é indispensável, Lucas 9, 28. Lucas 9, 28 diz assim, ó, localize aí, 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Diga glória a Deus. Vamos ler mais uma vez para fixar. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago. Vocês agora. Exatamente. Ele pegou os 3, Pedro, João e Tiago, e fez o que com eles? Oi, gente, participa comigo. Achou que eu estou desde a semana passada na pegada aqui nos cultos, estou cansado. Ele subiu ao monte para orar com os 3. Você consegue perceber, quando você lê os evangelhos, que sempre em ocasiões específicas, Jesus separava esses 3, Pedro, Tiago e João? Lembra quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, e ele chegou na casa, todo mundo ele deixou lá fora. Quem ele levou para dentro da casa? Pedro, Tiago e João. Lá no Getsemane ele foi orar com os 12, com os 11, melhor dizendo. Aí ele deixa o pessoal orando, ele chama mais para cá um pouco, quem? Pedro, Tiago e João. Esse aqui foi um dos maiores eventos, um dos maiores de Cristo aqui na terra, a transfiguração, onde apareceu ali Elias e Moisés. E Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva eles para o monte, para orar. Então preste atenção nisso. Desde muito cedo, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, especialmente a esses 3, Pedro, Tiago e João, a importância da vida de oração do cristão. Então, desde muito cedo, irmãos, Jesus pega os discípulos, especialmente, escute bem, esses 3, e ele ensina a importância da vida de oração para o cristão. Pedro, Tiago e João, não em poucos momentos, mas em muitos momentos, eles entenderam que absolutamente tudo que Jesus ia fazer antes era regado por oração. Vou para Jerusalém, vamos orar. Vamos para mais um dia de atender pessoas, vamos orar primeiro. Vamos fazer uma visita a fulano, ciclano, beltrano, vamos orar. Tudo era regado por oração. A oração antecedia todas as decisões de Jesus Cristo. A oração antecedia todos os milagres, todas as manifestações. Tudo que Jesus ia fazer era antecedido pela oração. Desde cedo ele ensina isso, especialmente a esses 3, Pedro, Tiago e João. E qual era o resultado disso? Qual era o resultado dessa vida de oração que Jesus ensinou para eles 3? O resultado está lá em Gálatas, capítulo 2. Qual foi o resultado? Olha que tremendo isso. Gálatas, capítulo 2. Chegue aí rapidinho em Gálatas. Se o irmão do lado tiver dificuldade, você ajuda a encontrar. Acharam aí, gente? Quem achou, me ajuda aí dizendo amém. O versículo é o 9. Diz assim, ó, versículo 9, Gálatas 2, 9. Olha só. E conhecendo Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, que eram considerados
como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras, as mãos, né? Em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Olha para cá, preste atenção. Sabe quem está escrevendo isso aqui? Alguém consegue identificar quem está escrevendo isso? Quem escreveu isso? Paulo. E Paulo está dizendo que ele foi até esses três. Pedro, Tiago e João. E Paulo escreve dizendo assim, eles eram conhecidos como as colunas. Preste atenção. Eles eram conhecidos como as colunas. Então vamos unir Lucas, que a gente leu, a Gálatas, que a gente está lendo. Lá atrás, Jesus ensina a eles a importância de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, de entrega com Deus. Jesus doutrina, discipula, prepara eles, mostra para eles como que tem que ser uma vida de oração. E o resultado dessa vida de oração, sabe o que era? É que eles eram conhecidos como as colunas da igreja. Qualquer decisão, procura Pedro, Tiago e João. Qualquer movimento que precisa ser realizado na igreja, procura Pedro, Tiago e João. Os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João, eles eram conhecidos como as colunas. Há pessoas que elas dizem assim, pastor, eu gostaria muito de ser uma coluna na minha casa. Uma coluna. Pastor, eu sinto que eu sou uma coluna, mas essa coluna está meio baqueada, meio fragilizada. Pastor, se eu balançar, todo mundo balança. Se eu cair, todo mundo cai. Se eu desviar, todo mundo desvia. Se eu deixar de vir à igreja, todo mundo deixa. Pastor, eu quero ser uma coluna forte. Sabe o que você faz? Ora. Seja uma pessoa que ora, irmãos. A segunda coluna que é indispensável dentro de uma casa é a oração. Você precisa desenvolver uma vida de oração. Só que há pessoas que elas dizem assim, pastor, não sei como orar, não sei o que orar. Sabe? Você sabe sim. Você sabe falar com Deus. Bota o teu joelho no chão. Começa a trocar algumas palavras com Deus. Não precisa você falar coisas bonitas. Tem pessoas que pensam que orar é falar coisas bonitas, é citar versículos bíblicos deslumbrantes para Deus. Ô Senhor, a tua palavra diz que no Salmo 139, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. E dá um tom de voz assim mais diferenciado. Não é isso não, pessoal. Oração é você entrar na presença de Deus e falar aquilo que está no teu coração. Ser sincero. Abrir o teu coração para Deus. Claro, se vierem textos bíblicos, o Espírito Santo colocar no teu coração para citá-los, amém. Mas se não, fala o que está aqui dentro. E vai repetindo esses horários, vai repetindo esses momentos, vai repetindo essa vida com Deus de oração. Daqui a pouco, isso está uma coisa comum para você, falar com Deus, entrar na presença dEle. Isso vai te fortalecer, isso vai derramar graça sobre graça na tua vida, isso vai te encher do Espírito Santo, isso vai te encher de revelações, isso vai te encher de alegria para viver, isso vai te fazer uma coluna, irmãos. Pedro, Tiago e João, os discípulos que lá atrás estavam indo para o monte com Jesus para orar. Pedro, Tiago e João, aqueles que eram cobrados por Jesus, vocês não podem orar comigo nem uma hora. Pedro, Tiago e João, que viram por diversas vezes Jesus praticando a oração e fazendo da oração um compromisso, como se fosse um alimento que você tem que comer. Você não tem compromisso com o teu alimento e até horários para isso? Pastor, já é uma coisa assim padrão, tomo café tal hora, almoço tal hora, janto tal hora. Não, pastor, no meu caso é tudo na hora que dá, mas você não come mesmo assim? A mesma coisa tem que ser a vida de oração. É importante você ter uma vida de oração. E quando fala-se de vida de oração, a pessoa pensa que é só para chegar para Deus e pedir coisas. Porque a gente foi acostumado pela religião, escute isso. Nós fomos doutrinados pela religião que impera no nosso país, que você sabe qual é, não preciso entrar em detalhes aqui. Nós somos doutrinados que a gente orar é a gente chegar para Deus para pedir coisas. E não é, irmãos. Oração é questão de sobrevivência espiritual. Vou repetir isso para você. Oração é questão de sobrevivência espiritual.
Você pode repetir isso comigo? Diga assim: oração, mais forte, diga: oração é questão de sobrevivência espiritual. Você precisa comer para viver, você precisa orar também para viver. Exatamente. Porque quando você ora, você está entrando em conexão com o céu. Você está transcendendo espiritualmente, falando com aquele que é o Criador de todas as coisas. Seu celular não fica online, se você tiver com o teu plano pago, as contas em dias, o teu celular não fica online 24 horas por dia. Fica em conexão com o teu plano, com a internet, 24 horas por dia. Então, quando você ora, você está abrindo uma conexão entre você e Deus. O problema é que muitas pessoas fazem isso esporadicamente. E o resultado de muitos estarem frágeis, apagados, desanimados, quase que arruinados espiritualmente, é porque falta essa coluna aqui, ó, a oração. Jesus pega Pedro, Tiago e João, vamos para o monte para orar. Antes da transfiguração, escute, antes da transfiguração, lembra que eles viram o rosto de Jesus brilhando? Eu acredito que eles passaram um tempo em oração. Pedro, Tiago, João, fica aí, eu vou me afastar um pouquinho, que eu vou ali falar com Deus. Mas eu acredito que eles conseguiram ouvir, sabe o quê? Eles conseguiram ouvir os sussurros. Eles aqui orando, Jesus um pouquinho mais afastado. Às vezes a voz, o tom de voz ficava mais alto. Às vezes eles ouviam um choro, Jesus clamando, Abba! Às vezes pairava aquele silêncio, era uma oração mais silenciosa, e subia e descia, e de repente eram choros, de repente eram júbilos, e eles iam ouvindo aquilo, e eles entendendo como é que tinha que funcionar essa vida com Deus. Eles foram desenvolvendo isso. E qual foi o resultado? Gálatas 2:9. Paulo vai falar com eles, vai falar como é que está sendo o trabalho com os gentios. Paulo precisa se reunir com a liderança da igreja em Jerusalém. E o que é que Paulo escreve aqui aos Gálatas? Ele diz assim, ó: e eu fui falar com Pedro, Cefas e João, Pedro, Tiago e João. Eu fui falar com eles, escute. Eles eram conhecidos como as colunas da igreja. Então a oração torna você uma coluna na tua casa. Se você tem uma vida de oração, isso vai te tornar uma coluna. Agora deixa de orar para você ver o que é que acontece. Tem muitas pessoas que conseguem defender a sua casa de muitas ruínas por causa da vida de oração que elas têm. Tem muitas pessoas que conseguem defender a sua casa de ataques satânicos por causa da vida de oração que ela tem. Se você tem uma pessoa dentro da sua casa que ora, agradeça. Porque muitas coisas ruins não acontecem por causa da vida de oração que essa pessoa tem. Desenvolva você uma vida de oração. Desenvolva. Há familiares cristãos que eles lamentam a perda de um ente querido. E é normal isso. Mas às vezes o lamento é maior ainda, sabe por quê? Vou te explicar por quê. Preste atenção nisso. O lamento da perda de uma pessoa é maior ainda pelo seguinte motivo. Porque eles sabem que aquela pessoa que partiu era a que orava mais, era a que era fiel a Deus, era a que incentivava mais. Vamos para a igreja. Vamos jejuar. Vamos ler a Bíblia. Tem pessoas que elas sabem que se perder determinado ente querido, muita coisa ruim vai acontecer na família. Porque aquela pessoa é o incentivo. É a inspiração, é a referência, é a coluna. É verdade. Tem muitas pessoas que se perderem determinados entes queridos, muita coisa ruim vai acontecer, porque é aquela pessoa que é a coluna da casa. Então a oração tornou Pedro, Tiago e João colunas na igreja. Ore, busque a Deus. Terceira e última coluna. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 7. Terceira e última coluna. Das três que são indispensáveis. 1 Coríntios capítulo 7. Você entendeu aqui, irmãos?
Quais são as duas primeiras colunas? Fé e oração. 1 Coríntios 7 agora. Não pode faltar fé na tua casa. Não pode faltar oração na tua casa. E esse último aqui agora, que é tão poderoso e importante quanto os dois primeiros. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são... Você sabia que tem muita gente que confunde esse texto bíblico aqui? O marido descrente é santificado pela mulher. Então significa que, por exemplo, a mulher é crente. Escuta isso para a gente organizar os pensamentos e não sair pensando coisa errada. A mulher é crente, o marido é mundano. Se ele é santificado por ela, significa que se ele morrer bebendo cachaça no adultério dentro de um motel, ele vai para o céu. Porque ele é santificado por ela? É isso? Não. A mulher descrente é santificada pelo marido. O camarada está na igreja buscando a Deus, servindo ao Senhor com todo o coração. A mulher é descrente. É idólatra, vive na bagaceira, ou não. Mas é incrédula. Quer nem saber de Deus. Se ela morrer por causa dele, ele santifica ela, então ela vai para o céu. Não, não é isso. Vou explicar para você entender esse versículo aqui e organizar teus pensamentos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, preste atenção. A santificação estende a misericórdia e a bondade de Deus para aqueles que ainda não estão em Cristo. Vou repetir. A santificação do marido crente, da esposa crente, ou dos pais crentes, estendem a misericórdia e a bondade de Deus para aqueles que ainda não estão em Cristo. O que é que significa isso? Aquela mulher santa de Deus, firme, que está orando pelo marido, que está pedindo a Deus, salva, livra ele, tem misericórdia dele. Irmãos, muita coisa ruim são evitadas na vida dele, por causa da mulher que está santificando, que está orando por ele. A mesma coisa é com o marido que ora pela esposa descrente. Ela não está na presença de Deus. É uma vida de idolatria, de incredulidade. Mas ele está orando pedindo a Deus, Deus, o encontro que eu tive contigo é o que eu quero que ela tenha. E a misericórdia e a bondade de Deus vai alcançando aquela pessoa, aquela mulher. Assim são os pais que oram pelos filhos. Os pais estão orando, pedindo a Deus por eles. E Deus vai tendo misericórdia daqueles filhos. Deus vai, batendo na porta deles, dando oportunidades e mais oportunidades. Mas é óbvio, por causa das orações daqueles que são santos, a misericórdia e a bondade de Deus alcançam eles. Mas se eles morrerem sem Cristo, sem terem tomado uma decisão, vão para o beleléu. Então você vê a importância da santidade? Então a terceira coluna que não pode faltar na tua casa é a santificação. Você tem que ser um homem de Deus santificado, uma mulher de Deus santificada. E a palavra santificado significa separado. Uma vida séria diante do Senhor. A ponto de, quando você for orar, Deus saber que tem um homem sério, uma mulher séria que está orando. Quantas tragédias são evitadas na vida de maridos, porque tem esposas, mulheres de Deus orando por eles. Quantas tragédias são evitadas na vida de esposas, porque tem um marido santo, crente, orando pela esposa. E por aí vai. Então a terceira coluna indispensável numa família é a santificação. Continue você levando uma vida com Deus a sério.
porque a bondade e a misericórdia de Deus vão se estender para aqueles teus que ainda não estão em Jesus Cristo. Por isso que você pode continuar tendo esperança, porque a mulher santa santifica o marido. Repete comigo: a mulher santa santifica o marido. Diga: o marido santo santifica a esposa. Diga: os pais santos santificam seus filhos. Oh, glória a Deus, aplauda a Ele por isso. Bendito seja Deus. Vai bem forte, irmãos, suas palmas para Jesus. Santificação. Continue na presença de Deus. Ainda que você, aos olhos humanos, não tenha visto o resultado das tuas orações ainda. Ainda que aos olhos humanos você não tenha visto aquela pessoa salva, transformada e liberta. Mas se você crê na palavra de Deus e assumir essa posição: Deus, eu vou ser essa coluna. Santificação. A bondade e a misericórdia de Deus vão alcançar os teus. Isso é maravilhoso. Por isso não deixe de orar pelos teus, porque essa graça de Deus que te santifica se estende sobre os teus. Não é que Deus vai provar tudo o que eles estão fazendo. Não é isso. Eles estão na bagaceira. Tem uma mulher lá orando. Não, Deus vai deixar em muitos momentos eles pagarem o preço. Justamente. Vai deixar eles pagarem o preço. Mas quantas vezes eu já ouvi testemunho de mães da igreja, de pais, que oraram pelos seus filhos. E eles falam de livramentos e mais livramentos e mais livramentos que eles receberam. Tem um caso que aconteceu na nossa igreja há alguns anos atrás. Eu tenho liberdade para contar esse testemunho. E ele era um obreiro da igreja e ele tinha um filho que ele era alcoólatra. E esse menino assim, ele passava um tempo sem beber, mas quando ele caía, esse menino era desviado. Mas quando ele caía na bebida, irmãos, mas parecia que assim, sabe aquela pessoa quando ela está na piscina, que ela não quer ficar só molhando os pés, eu vou entrar logo de uma vez? Pá! Era assim. Quando ele dava para beber, ele passava assim de 3, 4 meses bebendo, e era uma coisa assim, de demônio mesmo. Pegava o carro, pegava a moto, saia rasgando, causava acidente, era uma loucura. Mas assim, esse pai, para mim, ele era um exemplo de fé, porque eu acompanhei a trajetória deles. Esse pai, para mim, era um exemplo de fé. O camarada orava pelo filho, não desistia, e profetizava na vida do filho. Resumindo, uma vez ele pegou o filho dele e internou num centro de recuperação. A força, para quem era viciado em droga e em álcool, porque ele misturava droga com álcool. Eu já vi pessoas que misturam droga com álcool e o mundo vira de cabeça para baixo, é uma loucura. Ele conta que ele deixou esse filho dele no centro de recuperação, e aí num domingo desses, ele foi visitar o filho. E ele disse que, devido às tantas vezes que esse filho já voltava para a bebida, voltava para a droga de novo, ele fez uma oração para Deus assim, bem sério. Ele falou assim: Deus, eu não aguento mais. Eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Eu já estou com mais de 60 anos. Ele está com 20 e poucos anos. Eu não aguento. Porque às vezes a luta era física com ele também. Entrando em casa, querendo quebrar as coisas, tirar, roubar, enfim. Loucura. Aí ele falou assim para Deus: Deus, ou o Senhor leva a mim, ou o Senhor leva a ele. Um dos dois. Mas em nome de Jesus, se o Senhor levar ele, eu quero que o Senhor leve ele salvo. Ele era desviado. Ele fez essa oração para Deus. Sério. Aí pronto. Ele foi visitar o filho dele num domingo, lá no centro de recuperação. Quando ele chega no centro de recuperação, ele pergunta ao pessoal, os responsáveis: cadê o fulano? Por hoje ele não saiu por aqui não. Hoje ele não saiu do quarto. Ele estranhou, né? Porque todos os dias os filhos dele saíam, ia interagir com o pessoal e tal. Eu posso ir lá no quarto dele? Pode ir sim, tranquilo.
Aí ele bate na porta, bate na porta, bate na porta e o menino não abre a porta. E bate, 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 e o menino não abre a porta. Ele não está abrindo a porta não. Alguém tem a chave? Não, não tem a chave não. Então vamos arrombar a porta. E isso, quando ele arrombou a porta do quarto, como que estava o filho dele? Ele estava de joelhos, em posição assim de oração, com a cara no chão, de joelhos, a cara no chão aqui, em posição de oração. Aí ele vai lá, pega e vai chamar o filho dele. Fulano, fulano. Ele só pega e dá um empurrãozinho assim, ó. O menino estava morto. Ele disse assim para mim: pastor, naquela hora, o Espírito Santo me confirmou. Naquela hora, o Espírito Santo me confirmou. Ele estava em oração, se arrependendo dos pecados dele, pedindo a Deus perdão. E naquele momento Deus foi e recolheu ele. Deus falou isso para mim. Ele morreu salvo. Isso ele falou para mim, o pai. Foi só aquilo que eu precisava. Eu chorei muito, porque era meu filho, o único filho homem que ele tinha. Chorei muito, lamentei muito, mas a alegria que eu tive no meu coração foi a confirmação de que meu filho morreu salvo. Ele morreu orando, morreu buscando a Deus. Porque eu entrei naquele quarto e eu vi meu filho na posição de oração, e foi isso que Deus me falou. Os pais santos santificam seus filhos. Ele foi até o final, irmãos, sem desistir. Ele foi até o final acreditando que as orações dele não seriam apenas ouvidas, mas atendidas por Deus. No mesmo dia que ele, na mesma hora que ele encontrou o filho dele nessa situação, ele liga para mim: eu estava viajando, pastor, acabei de encontrar o fulano aqui morto. Mas aquela voz embargada de choro, mas ao mesmo tempo embargada de fé, chorando ao telefone, sem desespero, mas embargada de fé. Mas pastor, o Espírito Santo me confirmou isso aqui agora, meu coração. O filho dele tinha desenvolvido uma cirrose pesada, 29 anos de idade, por conta de tanta bebida que ele tomava, tanta bebida. E ele morreu ali em oração diante de Deus. Daqui o versículo, ele diz no finalzinho: outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Eu imagino ele naquele quarto, no centro de recuperação de drogados e viciados. Eu imagino ele naquele quarto, sentindo agonias ali. Porque a pessoa, irmãos, eu acredito que assim, eu falo por mim, viu? Não estou falando que isso seja uma realidade, não. Mas eu acredito que quando a pessoa vai morrer, ela sente. Não estou falando de um acidente, uma coisa assim. Estou falando que quando a pessoa vai morrer assim, numa situação como essa, a pessoa sente: está chegando minha hora. Imagino ele sabendo, sentindo as agruras da morte, e Deus lembrando das orações do pai dele. Ele tem um pai que ora por ele. Ele tem um pai que clama por ele dia e noite, e profetiza sobre ele. O marido santo santifica a esposa santa santifica o marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ore. A coluna da santificação não pode deixar de existir na sua casa. Quando Deus olhar para os teus, Deus tem que se lembrar: tem um santo, uma santa que ora por eles. Tem um santo, tem uma santa que ora por eles. Quando você tiver algum parente no hospital, Deus tem que lembrar: tem um santo, uma santa que ora por eles. Se você tem um filho perdido, desorientado, Deus tem que lembrar: tem um santo, uma santa que ora por eles. Se você tem um marido, uma esposa perdido, enfraquecido, Deus tem que lembrar: tem um santo, uma santa que ora por eles. Deus tem que lembrar disso. São 3 colunas que são indispensáveis: a fé, a oração e a santificação. Amém? Fique de pé. Vamos falar com Deus. Eu tinha uma irmã na igreja, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro dessa irmã.
ela era cheia de Deus. Eu pastoreava a igreja lá no Bom Jardim. E assim, sabe aquela irmã, com todo respeito, que você olha para ela assim, você não dá nada por ela? Uma senhora assim, bem simples, bem humilde. Mas pense numa mulher de oração. Pense numa mulher cheia de Deus. Eu tinha o prazer de quando eu chegava assim na igreja e ela estava lá sentada com a Bíblia dela na mão, esperando o culto começar. Eu tinha o prazer de passar lá no banquinho dela e cumprimentar. Ela sempre tinha uma palavra para mim, jorrava Deus da boca dela. Ela me falou coisas que, se eu te falar assim, você não acredita. Experiências espirituais, coisas que ela via no altar. Quando eu estava pregando, que se eu te falar, você vai dizer assim: pastor, eu não acredito. É só para quem crê mesmo. Não era coisa ruim não que ela via, entendeu? Era relacionada a coisas espirituais que ela via no altar. Eu te contar, você disse: pastor, então deixa comigo e com ela, né? E essa irmã orava, ela tinha um bocado de filho tudo perdido, mas ela orava e profetizava sobre a vida deles, uma mulher de fé. E ela dizia: meus filhos ainda vão estar todos na presença de Deus. E aí um dia ela sai de casa, ela passa pelo portãozinho na casa dela, e o Espírito Santo fala para ela: essa é a última vez que você está indo para o culto. Você acredita que Deus fala com a gente? Ah, como eu gostaria que Deus falasse comigo assim, pastor. Então seja amigo dele, amiga dele. Ora, desenvolva intimidade. Deus falou para ela: essa é a última vez que você está indo para o culto. Porque ela ia se desviar? Não, porque ela ia para casa. E ela foi assistir esse culto. Última vez. Eu fico imaginando assim, como é que a pessoa tem a sensação de saber que vai ser a última vez que ela está indo para a igreja? Pois é, o Espírito Santo avisou para ela. Acho que ela deve ter aproveitado ao máximo, né? Aquele culto. Aí ela voltou para casa. E conforme o Espírito Santo tinha dito, aconteceu. Ela voltou para casa e na casa dela ela foi recolhida. Deus levou ela. Ela não viu com os olhos dela um filho na igreja. Ela não viu. Mas ela dizia assim: um dia todos os meus filhos vão estar na presença de Deus. Resultado: os filhos ficaram comovidos. Eles começaram a dizer assim entre si: meu Deus, tanto que a mãe pedia para a gente ir para a igreja com ela, tanto que a mãe pedia para a gente fazer uma visita na igreja com ela, a gente nunca fez isso. E no velório eles começaram a chorar, comovidos com os pedidos da mãe que nunca foram atendidos. Resultado: depois do velório, todos eles foram para a igreja. Todos eles se converteram. Ela não viu isso em vida, mas a santificação dela fez a bondade e a misericórdia de Deus se estender para os filhos. Todos eles foram alcançados por Jesus. Todos eles. A mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Fé, oração e santificação. 3 colunas indispensáveis na tua casa. Então há momentos na nossa caminhada cristã que parece que aquilo que a gente está fazendo não vale a pena. Parece que Deus fez silêncio. É mentira. Vale a pena. Jó experimentou isso. Ele faz uma reclamação, entre aspas, porque parece que Deus não está ouvindo mais a ele. Mas tudo era um processo. Fazia parte do processo de amadurecimento de Jó. Existem coisas que acontecem na nossa vida, mesmo estando nós na presença de Deus, mas que fazem parte do processo de amadurecimento. Há momentos que Deus se cala, mas o silêncio de Deus não significa que Deus está distante. Faz parte do processo.
de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. E mais uma vez o Senhor coloca na tua mesa o pão, o maná que nós precisamos. E eu quero, Deus, te glorificar por isso. 3 colunas, Pai, que nós aprendemos hoje, que são indispensáveis na nossa casa: a coluna da fé, a coluna da oração e a coluna da santificação. Timóteo cresceu vendo a avó dele professando a verdadeira fé. Timóteo cresceu vendo a mãe dele professando a verdadeira fé. E Timóteo herdou isso. Foi essa forma que ele escolheu para viver a vida dele com Deus. E quando Paulo se lembrava de Timóteo nas orações, Paulo se alegrava, se enchia de gozo, por causa da fé que aquele jovem tinha no Senhor. Isso ia ajudar Timóteo na sua caminhada, que não seria fácil, nada fácil. E é verdade, Pai. Existem coisas que nós passamos na nossa caminhada que só tendo fé no Senhor para suportar. Porque a fé, ela nos faz ver o futuro. A fé nos faz ver lá na frente as mudanças que virão, ainda que elas não tenham acontecido no tempo presente. A fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu ainda não estou vendo. Fé, essa coluna precisa estar de pé. E a coluna da oração, Deus.